Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina, pela internet. Glória a Deus. Telefone para contato 053 999 128245. Meio gripado, mas funcionando. Um abraço carinhoso a todos vocês que estão aí, né, assistindo essa palavra. Um abraço também para o Aiezer, né, ali em Rio Grande. E tem também, né, assistido as minhas pregações. Glória a Deus por isso. Estamos aqui não é para enrolar, né? Dá para pregar aquilo que a Bíblia prega, não a religião prega, mas o que a palavra de Deus prega. Amém, amados? Há uma diferença muito grande nisso. A religião ela serve para nos ajudar nisto, mas não é a essência. A essência é Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu tenho alguns assuntos aqui que eu separei, que são muito importantes. Amém, amados? E eu tenho pregado sobre isso. Eu queria aqui colocar de maneira rápida, né, esses assuntos, resumindo-os, é claro. E o primeiro assunto está ali no livro de Romanos, capítulo 6. Aleluia, Romanos, capítulo 6 de Romanos, versículo 14. Glória a Deus, 6, 14. Aleluias. E o tema é libertos do pecado. Libertos do pecado. Veja o que está em Romanos, capítulo 6, versículo 6. Aleluias. Glória a Deus. Romanos 6, versículo 14. Agora sim. Diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Aleluias. Aleluias. Pois não estáis debaixo da lei e da própria lei da carne, de modo nenhum, né? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Essa é a palavra de Deus. Então, o pecado não pode ter mais domínio sobre nós. Podemos, então, em Cristo, viver uma vida que agrade a Deus, com certeza. Amém, amados? Agora, se você analisar o que está lá no livro de João, o próprio Jesus, ele mostra uma realidade, uma revelação. Vai devagar. E ele diz que o homem é escravo do pecado. Que o homem é escravo do pecado. Mas se o Filho o libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a palavra está em consonância. Ela não pode ir contra ela mesma. Amém, amados? Então, em Cristo Jesus, nossos pecados são perdoados. É isso aí. Aleluia. Nossa culpa é perdoada e Deus nos concede uma nova vida. Agora, não somente Ele nos perdoa e nos dá uma nova vida. Ele nos concede que tenhamos uma vida de vitória na presença dEle. Amém? Então eu quero que você analise isso e pense a respeito. Se há alguma palavra diferente disso, não é verdade. Amém, amados? Quer dizer, Cristo de fato nos libertou para viver uma nova vida, não escravo do pecado, não escravo do diabo, mas livre para viver uma vida com Jesus, fazer o que é certo e agradar a Deus. Amém? Então fica essa primeira parte aqui, aleluias. O 16 diz assim: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Até eu faço aqui um conselho para você, que você leia o capítulo 6 com muita calma. Limpa sua mente de tudo.
e leia com muita calma. Peça a Deus te iluminar. Amém, amados? E você vai ter, assim, coisas surpreendentes. E coisas, quem sabe, você não tem ouvido. Amém? Glória a Deus. Segundo item. Aleluias. Veja, amado. Eu coloquei aqui uma observação interessante. Você não está em estado de santificação para ser santo. Você, em Cristo, é um santo. No viver em Cristo, aleluias, em santificação. Nós estamos vivendo agora, como nova criatura, em santificação, porque nós somos santos. É o contrário. Aleluias. E como santos, devemos andar em santificação. E nisto parece que há uma perturbação no campo teológico e espiritual. Aleluias. Não, amado, quando você realmente tem uma aliança com Deus, que você de fato se propõe a andar com Deus, recebendo Cristo como Senhor e Salvador, e a sua obra gloriosa, né, como está lá em Marcos, né, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Aleluias. A partir daí, você cumprindo isso com determinação, você passa a ser um santo de Deus, e por isso tem que andar em santificação. Amém? Glória a Deus. Aí está então, mais um item importante. Agora veja o que Pedro declara. Ele diz que aquele que não for santo não verá Deus. Aleluias. O que nos torna santo não é ser perfeito. Nós estamos num processo. O que nos torna santo, amado, é a nossa posição em Cristo. E o nosso esforço, o nosso desejo de agradar o coração de Deus. De cumprir com a nossa parte da melhor maneira possível. Santo na sua amplitude total, somente é Deus. Mas pela nossa posição em Cristo, recebendo o Filho de Deus em nossas vidas, Deus passa a nos chamar um povo santo. Vamos resumir nisso. Capítulo 2, 1 Pedro, versículo 9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não existe nada aqui a pensar, a duvidar. Aleluias. Ou, quem sabe, criar algo novo. Está muito claro. Aleluia. Aquele que não for santo, não verá Deus. Como é que eu posso ser santo? Tomando uma atitude, uma posição. Mudando a mentalidade, começar a viver uma vida com Deus. Amém? Terceiro item está aqui, glória a Deus, é o versículo, essa colocação. O que eu quero, não faço. Gálatas 5 é a referência. O que eu não quero, não faço. O que eu quero, não faço. O que eu não quero, não faço. Então essa colocação das coisas que nós já ouvimos, você vai ver que tem coisa errada também. Paulo está falando, né, da sua vida na carne e não no espírito. Você já viu alguma vez a Bíblia colocar que Paulo errou? Que Paulo pecou contra Deus? É claro que não. Então ele fala, né, do velho homem e não do novo homem. Amém? Está ali no capítulo 8 de Romanos também. O veio está aqui, ó. Aleluia. Né? Então ele faz exclamação. Puxa vida, o que eu queria fazer não fazia, o que não queria fazia. Mas que coisa, quem é que pode me livrar disso? Aleluia. Então entra o versículo 8. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha só. Porque a lei do Espírito, porque a lei do Espírito em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Quer dizer, a lei do Espírito, quer dizer, agora sendo ser espiritual, ela é maior que a lei da carne. Amém? Então, o que eu não tinha condição de fazer, agora eu posso fazer, que é obedecer a palavra de Deus que é santa. Não mudou nada. Só que agora, pela graça e pela presença do Espírito Santo em mim, eu tenho a capacidade e o poder de viver uma vida abençoada em santificação na presença de Deus. É claro que eu posso cometer erros, mas não quero cometê-los, daí o arrependimento. Amém, amados? Mas entenda, Deus é um Deus de restauração.
E nessa aliança, Ele vai sempre nos assessorar, e nos abençoar e nos guardar. Amém? Então aqui está essa questão do apóstolo Paulo. Aleluia. Muito mal entendida. É claro que sim. Amém? Paulo, um homem santo. Aquele que for santo não verá Deus. Né? Buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Tem coisa errada aí, né? Amém? Muito bem. Vamos aqui então em Gálatas capítulo 5, que eu quero colocar isso aqui, porque isso aqui, com certeza, né, nos dá todo o entendimento. Gálatas, já passei aqui. Foi em Efésios, Gálatas capítulo 5. Capítulo 5. Nós falamos que a lei do Espírito é maior. Amém? Vamos lá então. 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e jamais cumprireis a concupiscência do desejo da carne. Paulo falava de que, afinal? Então, essa palavra mentirosa. Digo, porém, andai em espírito, e jamais cumprirei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, mas da lei de Deus, da lei do Espírito. Aleluia. Muito bem. Vamos ao próximo item, então. 14, João 1,12. Aleluias. João 12, nós vimos em algumas linguagens a seguinte colocação: nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus. O direito. Aleluia. Nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus. Estou dando aqui para cá a Bíblia aqui. Aleluias. Todo aquele que crê em Jesus, esse, né? Agora, há uma linguagem que diz o correto. Essa é de poder para se fazer, para andar como filho de Deus. Então, veja, essa palavra ela fica incompleta porque nós somente colocamos o nosso encontro com Jesus, a nossa conversão, o nosso perdão. Mas falta a promessa. E a promessa é o Espírito Santo, que acabamos de ver. Então, a todos quanto receberam, Deus lhe dá o poder de ser feito filho de Deus. É claro, é um direito que não sabe disso. Mas o poder, porque agora não somente vai ser salvo, mas terá o poder de Deus, a lei maior do Espírito nele. Ele então há de vencer toda essa batalha, toda essa luta e ser uma pessoa abençoada. Aleluias! Então veja bem, quando Cristo ele vai embora, ele deixa uma ordem de ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Amém? Quer dizer, ele fez uma parte, faltava a última, que era o Espírito Santo. E é isso que fala João 12. E todos quanto recebem Jesus, não só o direito, mas o poder de viver como filho de Deus. E viver a vida para Deus e para agradar a Deus. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Agora, quando eu falo aqui, recebe o poder de ser filho, tem uma palavra que falta aqui, que é herdeiro de Deus. Aleluias! Porque de certa maneira todos são filhos. São criação de Deus, um propósito. Amém, amados? Mas todo aquele que crê em Jesus, esse efetivamente se torna filho, é restaurada essa questão, não é? E passa então a viver uma vida com Deus de verdade, no porvir habitará com o Senhor. Não é? Aleluias? Muito bem, João 12, 5. Aleluias. Outro item está ali em João 10, se não me engano. Glória a Deus. E vemos aqui, amado, essa questão do joio. Né? E esse joio, ele está muito presente hoje na igreja. E é na igreja que o anjo fala para Jesus. Arrancamos o joio. Né? Só que hoje, no dia de hoje, o joio é a semeadura do diabo teológica em nosso meio. Com erros. Né? Um sistema que era para ser
Igreja cristã que muitas vezes o sistema é religioso. E a gente sabe que o último sinal após o anticristo, que há de se levantar, é a apostasia da igreja. Então o que se vê é uma grande confusão, né? Uma grande confusão teológica, de doutrinas. E o diabo tem feito isso. E tem feito uma grande confusão, um joio. E nós temos que estar sempre alerta. Eu me lembro disso, pastor da luterana, quando eu estive lá, pastor Elton, ele disse uma coisa no espírito. Quem sabe nem se lembre mais. Vai chegar a época, ele diz, e quem não conhecer a palavra de Deus, e não buscar conhecer essa palavra, ele não vai perseverar, ele vai cair. Amém? E nós temos nesse tempo, aleluias. Então por que tantas diferenças? Não é? Eu coloquei se a palavra é uma só. Aleluias. É que nós vimos, amados, mais uma vez, não é ignorar a igreja, não é ignorar não é as doutrinas, não é ignorar de maneira nenhuma o que está sendo pregado, não é? Mas nós vimos a necessidade urgente, né, de nós termos, acima de tudo, o Espírito Santo, uma comunhão eficaz com o Espírito Santo. Nós precisamos disso, porque ele é o Espírito da verdade. E quando Cristo foi embora, ele prometeu um guia. Quem é esse guia? O Espírito Santo. Eu vou embora, mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito da verdade. E ele vos guiará nessa verdade. Aleluia. Então nós precisamos ter uma intimidade com o Espírito Santo. Não vamos desprezar a igreja? Não. Mas a última palavra tem que ser ele. Nós temos que estar totalmente dependente, que a confusão é grande. A confusão é muito grande. Então quem sai por aí, internet, rádio, ouvindo, meu Deus do céu, está ouvindo coisas que nem sabe o que é. Então o tempo é difícil. Eu creio que cada pastor tem que guardar muito bem as suas ovelhas e orientá-la nesse sentido. Aleluias? Muito bem, é apenas um conselho, uma palavra. Amém? Temos uma grande responsabilidade. Glória a Deus! E esse joio está em nosso meio. Principalmente ministério pequeno, não tem nada contra ministério pequeno, mas falta ainda o conhecimento. Falta o conhecimento da palavra de Deus. E muitas vezes se vê coisas absurdas. Amém, amados? E precisamos ficar atentos a essas coisas. Glória a Deus? Muito bem. Vamos então completar isso na próxima gravação. E você vai ter esse material aí com você, para você ler, meditar, buscar. Amém? Não estou aqui para dizer que você tem que fazer e pensar e ser isto. Por isso nós temos o quê? Esse livro. É ele e o Espírito Santo, que tem que ser o nosso alicerce, nossa base, a nossa confiança. Deus te abençoe então em nome de Jesus. Fique na bênção, fique na paz. Aleluia!